Agora eu quero voltar a falar sobre esse 1º de maio, sobre as ações que foram anunciadas pelo governo federal neste Dia do Trabalho, o aumento de R$18 no salário mínimo, o aumento na faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$2.640 e a criação de grupo de estudo sobre trabalhadores de aplicativos formados por várias pessoas de vários segmentos. Para debater tudo isso, eu gostaria de receber aqui no Jornal Jovem Pan o ex-ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni. Ministro, seja muito bem-vindo, obrigado por nos atender em plena segunda de feriado. O senhor é muito bem-vindo aqui, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, Ivan. Vamos lá. Boa Ministro, noite. eu gostaria de começar te perguntando, nesse 1º de maio, Dia do Trabalho, o trabalhador brasileiro tem o que comemorar sob esses primeiros 4 meses, né, vamos dizer assim, de governo Lula, no teu ponto de vista? Bom, primeiro, esses 4 meses já permitem, né, que o trabalhador brasileiro já enxergue a diferença. Enquanto, mesmo durante a pandemia e a guerra da Ucrânia, o governo do presidente Bolsonaro apresentou uma simplificação de legislação, programas de garantia de emprego e renda, como foi o caso do Pronamp e o caso do BEM. Nós geramos em 2021 2.734.000 novos empregos de carteira assinada. No ano de 22, mais 2 milhões de empregos e o maior índice de ocupabilidade da história do Brasil. Se registrou no ano de 22 o menor índice de informalidade da história do Brasil. A média latino-americana, ela fala em números próximos de 60%, do México para baixo. Nós chegamos até 43% no Brasil. Por quê? Porque tinha um governo que, através de todo o seu time de ministros, liderados pelo presidente Bolsonaro, nós trabalhávamos para transformar a vida das pessoas, para simplificar a vida das pessoas. A lei de liberdade econômica, a digitalização do governo, a simplificação das normas da legislação trabalhista. Eu lembro que nós reunimos mais de 1.000 normas e transformamos em 15, ou seja, esse cipoal burocrático que o Brasil tem na área do trabalho, que traz muitas dificuldades para a contratação e a manutenção das pessoas. Eu acho que, em vez de enveredar pelo caminho que o atual governo está enveredando, ele deveria buscar dar continuidade ao processo de simplificação na relação de trabalho do Brasil, poder dar mais condição ao que o trabalhador pudesse, ou através das suas associações ou sindicatos, fazer um entendimento diretamente com os patrões, com aqueles que contratam, né, seja na pequena, na micro, na média ou na grande empresa, porque o mundo do trabalho mudou muito e a pandemia é uma referência para a gente, né? Até a pandemia, o trabalho remoto era em raríssimas áreas da atividade do trabalho. Hoje ele é uma realidade numa ampla maioria de setores da atividade econômica. O trabalhador rende mais, ele ganha mais, a empresa tem melhor rentabilidade, consegue administrar melhor a relação de trabalho entre a sua equipe de colaboradores. Então, nós temos que buscar um caminho de modernização e não voltar com o imposto sindical e todas essas outras coisas que, lamentavelmente, muitas lideranças do atual governo apontam como um caminho que, na verdade, é uma volta para o passado que não vai a lugar nenhum. Ô, ministro, eu quero aproveitar aqui a nossa conversa para incluir também o pessoal da rádio que estava acompanhando a Voz do Brasil, agora chega também se unindo a nós em todas as plataformas. Pessoal, seja muito bem-vindo. Eu estou conversando aqui com o ex-ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, que atuou durante a gestão de Jair Bolsonaro, sobre as questões que foram colocadas, os anúncios que foram feitos hoje pelo presidente Lula neste Dia do Trabalho. Ministro, o senhor estava falando sobre a simplificação das relações de trabalho. Hoje eu acompanhei muito do debate também sobre a quantidade de denúncias de trabalho análogo ao escravo agora nesse começo de ano que nós acompanhamos. O senhor deve ter visto também. De que forma que é possível fazer essa simplificação que o senhor propõe, mas sem também permitir que essa simplificação possa favorecer a irregularidades, como, por exemplo, deixar de oferecer direitos aos trabalhadores ou, muito pior, colocá-los em condições completamente vulneráveis? Bom, quando nós vamos, né, para essa situação de trabalho análogo à escravidão, isso hoje está muito mais numa narrativa e num discurso. Quando a gente vai analisar os casos em profundidade,
raros são os casos onde isso efetivamente acontece. Tem uma ação, muitas vezes, motivadas por razões ideológicas, que buscam ferir, né, aquele setor que está gerando oportunidade, emprego e renda. Eu sempre trabalho e olho para o mundo do trabalho numa aliança que deveria ser de cooperação entre quem contrata e quem presta serviço. A própria fiscalização do trabalho, antes de ter esse caráter punitivo, no nosso período foi sempre assim, eu conversei muito com eles, no sentido de que eles deveriam ser orientadores, fazer a correção, sem que para isso precisasse do estardalhaço midiático. É que isso serve, em muitos momentos, para trazer algum tipo de vantagem, de alguma maneira, para aquelas pessoas que acabam evoluindo por esse caminho. O mundo do trabalho precisa de equilíbrio, nós precisamos abrir portas, nós não podemos esquecer que o Brasil tem algo entre 43, 44, 46 ou 47% das pessoas ocupadas no Brasil que ainda estão na informalidade. Nós precisamos e não podemos esquecer que nós temos mais de 6 milhões de neném no Brasil, que são jovens de mais de 18 anos, que nem trabalham, nem estudam. Eles precisam de oportunidade. O governo Bolsonaro criou um caminho extraordinário, que é o Serviço Civil Voluntário. Através das prefeituras, as pessoas encontram uma oportunidade de emprego. Elas, nesse período, elas são obrigadas, enquanto prestam trabalho voluntário por um turno do dia, a se qualificar através do Sistema S. Para quê? Para abrir portas. Porque ninguém contrata uma pessoa que não tem experiência. Ninguém contrata uma pessoa que não tem qualificação em raríssimas oportunidades. Então, nós precisamos abrir portas para as pessoas e não fechar portas. Ninguém vai fazer um país uma república sindical. Ninguém vai fazer as famílias prosperarem se nós não encontrarmos trilhas que permitam que a gente construa um ecossistema de prosperidade. Eu vou dar um exemplo objetivo. O Bolsa Família, como nós o encontramos lá no Ministério da Cidadania, ele era um empossamento de pessoas. As pessoas ficavam ali e não tinham nenhuma condição de dali sair. Por quê? Porque na visão da esquerda precisava criar a dependência eleitoral dessas pessoas. Nós criamos no Auxílio Brasil várias trilhas que permitem com que a pessoa possa evoluir, ela possa prosperar, quer através do seu filho, da sua filha, quer através da esposa, do esposo. Ou seja, é como que a gente faz esse encontro entre quem precisa de uma mão de obra e quem tem a mão de obra para ofertar. Mas isso tem que ser feito com diálogo, tem que ser feito com equilíbrio e com respeito entre as pessoas. Ô, ministro, o Lula anunciou também a criação de um grupo que vai discutir a regulamentação daqueles que trabalham por aplicativo, né? E muita gente que nos ouve, inclusive, deve estar agora no carro, andando com motoristas de aplicativo, os próprios motoristas nos ouvindo na Rádio Jovem Pan. Seriam 45 integrantes, esses integrantes seriam formados por membros do governo federal, de sindicatos, eles teriam 150 dias para apresentar propostas, mais 150 caso não conseguissem nesses primeiros 150. E Lula fala o seguinte: muitas vezes o cara não quer assinar carteira, não tem problema, mas o que nós queremos é que a pessoa que trabalha com aplicativo tenha compromisso de seguridade social, porque se ele ficar doente tem que ter cobertura. Há uma crítica feita pelas empresas que dominam hoje esses aplicativos de que o grupo não contaria com trabalhadores em si, mas sim com os sindicatos, e que isso poderia tirar um pouco ou prejudicar o debate sobre o assunto. Como é que o senhor vê a relação de trabalho com as pessoas que hoje atuam por aplicativos aqui no Brasil? Isso ficou cada vez mais intenso durante a pandemia, no qual o senhor também atuou. E quais seriam as soluções para garantir também os direitos desses trabalhadores? Bom, primeiro tem que entender que o trabalho por aplicativo ele não se encaixa no mundo que gerou a CLT. A gente não pode esquecer que a consolidação das leis do trabalho ela é um produto da década de 30. Nós estamos falando de 90 anos depois. Então, nós dialogamos com o setor. Enquanto estivemos lá, o ministro José Carlos Oliveira, que fez um belíssimo trabalho no final do governo Bolsonaro no Ministério do Trabalho e da Previdência,
ele também manteve o diálogo com o setor. Durante o período que nós trabalhamos, nós estivemos muito próximos de encontrar um acordo, né, entre os vários interesses que fazem a mediação dessa atividade. O que a gente tem que ter claro é que não pode fazer uma regulamentação, e eu temo muito isso por conta do perfil centralizador e autoritário que o governo atual tem, de querer pegar um processo que no mundo todo ele tem uma característica de inovação e querer fazer ele encaixar na década de 30 ou de 40, que é o que a maioria dos sindicatos quer fazer. Tem que se encontrar um caminho, um equilíbrio, aonde haja uma proteção previdenciária que seja justa para as duas partes, mas não se pode matar uma atividade com regulamentação. A regulamentação, ela tem que ter um caráter protetivo e de estimulação à atividade, e não de destruição do que a atividade traz de oportunidade de emprego e renda para as pessoas. Onyx Lorenzoni, ex-ministro do Trabalho durante a gestão de Jair Bolsonaro, muito obrigado por conversar conosco nesta segunda-feira. Um abraço, uma boa semana a todos. Para o senhor também.